Então vamos lá, pessoal. Aí na listinha que vocês baixaram aí, o exercício primeiro dessa aula de hoje, ele trata então a respeito da sociologia de Weber, no que diz respeito à sociologia compreensiva. Vamos lá. No conjunto da sua sociologia compreensiva, o sociólogo alemão Max Weber define a ação social como a ação em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos sociais. Então, olha a letra A, ele estabelece uma relação com os fatos sociais de Durkheim, então não pode ser a letra A. Olha a letra B, desprovida de sentido subjetivo e motivacional. Então, lembrando vocês que a ação social, a intenção da ação é atribuída pelo sujeito. Então, ela pode sim ser emotiva ou ela pode ainda também ser subjetiva. Então, portanto, não pode ser a letra B. C, humana, associada a um sentido objetivo. Olha só, existem outras categorias das ações sociais do que só um sentido objetivo. Existem aqueles 4 que eu acabo de mostrar para vocês na aula. Então não pode ser também a letra C. D, cuja intenção, fomentada pelos indivíduos, se refere à conduta de outros, orientando-se por elas. Então olha essa alternativa. Há uma relação, como eu expliquei antes lá nas ações sociais, há uma relação entre o que a sociedade estabelece e o sujeito. Porém, é exatamente a ação do indivíduo é atribuída por ele. O sentido da ação é atribuído por ele. Então, a nossa alternativa é a letra D. Por que não pode ser a letra E? Não orientada significativamente pela conduta do outro em prol de um bem comum. Então, não é orientada significativamente pelo outro. Sim, o indivíduo atribui sentido à ação e, para tanto, ele precisa comparar com aquilo que está estabelecido socialmente. Tá? Então, portanto, nesse exercício, a nossa resposta correta é a letra D de dado. Então, o nosso próximo exercício, o exercício da UFO, ele vai tratar da questão de Estado, que a gente acabou de ver nessa aula. Vamos lá, olha só. Nas ciências sociais, particularmente na ciência política, definir o Estado sempre foi uma tarefa prioritária. As tentativas nessa direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de forma diferente, com natureza diferente. Numa palestra intitulada Política como Vocação, Max Weber nos adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens dominando homens. No trecho da canção do Rapa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também na relação entre cidadãos e policial. Olha só o trecho da música. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo, aí compadre, você perdeu. Se eu tiver que procurar, você está fudido. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo. A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da canção acima, evidencia-se que a dominação do Estado, é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizando-se fundamentalmente como dominação racional legal. Essa é a nossa alternativa correta. Olha, vamos ver as demais, por que elas estão erradas? B, é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos social e economicamente. Não é essa a ideia que Weber defende. Ele não defende que essas camadas estejam excluídas. Tá? Isso se parece muito mais com o que nós aprenderemos do Estado em relação a Marx do que com Weber. Tá? Então não há ideia de exclusão apontada por Weber. C, ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que contra as vontades dos cidadãos que, normalmente, àquela resistem. Olha só, essa alternativa C, ela está falando que há uma imposição racional do Estado. O que é o Estado? O Estado é uma instituição construída ao longo da história pelos cidadãos. Então não há uma imposição contra a vontade dos cidadãos como fecha a alternativa. Então não pode ser a letra C. D de dado. A exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva. Estes 3 elementos apontados em relação ao Estado, eles lembram a sociologia de Emile Durkheim e não de Weber. Lembrando que Durkheim não trabalha, nós não exploramos isso na aula de Durkheim, porque ele não trabalha a ideia relacionada ao Estado. Então a letra D também não pode ser assinalada. Então fica, portanto, a nossa alternativa, a letra A. É isso aí, pessoal. Na aula de hoje, então, encerra-se por aqui e nós voltamos na próxima aula falando da sociologia de Karl Marx. Um abraço e até lá!